Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, pessoal, hoje eu gostaria de trazer para vocês um tema que o Senhor tem colocado no meu coração, sobre servir. Capítulo. E eu estou vivendo alguns dias desafiadores na minha vida, que eu até já falei nos vídeos anteriores, mas eu não vou entrar em detalhe nesse momento. Não é o momento ainda para eu falar sobre isso. Vai ter momentos na nossa vida que nem tudo nós devemos ainda falar. Não é o tempo ainda de Deus. O Senhor ainda não me autorizou a compartilhar isso, né? Esse é um processo ainda pessoal. Mais pra frente eu compartilharei com vocês nos próximos capítulos, mas ainda não é o momento. E o Senhor tem colocado esse versículo no meu coração, esse tema referente a servir. Fica em Josué, capítulo 24, verso 15. Fala assim: se porém não lhes agradar servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor, para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra da escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Aqui o Senhor pediu para Josué falar ao povo, para falar há muito tempo que o Senhor tinha feito por este povo desde a época de Abraão, que eles tiraram ele lá da terra do Egito, tirou Abraão. Aí aqui fala, né, quando eu tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho, mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e eu encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso vocês viveram no deserto por longo tempo. E ali ele vai trazendo a memória daquele povo, né, tudo que o Senhor tinha feito por eles, e ali era uma ordem. Porém, se não lhe agradar servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês vão servir. Se vai servir aos outros deuses, né? Ou eles vão ter que tomar de fato uma decisão de abandonar tudo isso e começarem a servir ao Senhor. Por isso que aqui fala: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo acha, entre aspas, ali, meio que um absurdo, né? Que Josué está falando, mas não, a gente, né? Nós lembramos o que o Senhor fez por nós, pelos nossos pais, que nós saímos daquela terra de escravidão, realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. E Josué ali dá uma ordem, né? Ele falou assim: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é um Deus santo e Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses estrangeiros. O povo respondeu: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Eles falaram: somos. Disse Josué: então agora em diante joguem fora todos os deuses estrangeiros que estão com vocês e volte-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Aleluia. Então nesse verso, Josué vai trazendo ao povo à memória tudo aquilo que o Senhor já tinha feito desde a época de Abraão, para começarem eles de fato servir ao Senhor de todo o coração. Mas para isso era necessário eles abandonarem a vida de pecado, abandonar a vida, né, com outros deuses, né, outros feitos que eles faziam, para de fato começar eles e a casa deles servirem ao Senhor. Eu quando eu ouvia esse verso, falar eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu achava um verso bonito, eu achava, né, todo mundo colocava ali nos seus status. Eu não tô falando que tá errado, mas eu tinha uma outra ideia, de fato, o que significava esse verso. Servir ao Senhor, ele vai muito além do que nós irmos apenas aos cultos de domingo, servir a nossa igreja local, ter um ministério, ter uma liderança. E eu não estou falando que isso está errado, servir ao Senhor. Mas nós devemos, de fato, o servir ao Senhor que ele quis trazer aqui é começar o quê? A obedecer a palavra de Deus, as Escrituras. Não tem como servir ao Senhor se a gente não obedecer aos mandamentos dele. E a ordem que ele colocou diante de nós, né, que foi a palavra de Deus, que ele nos deixou para que nós seguíssemos como mapa da nossa vida. Então, servir ao Senhor é de fato querer obedecer aos seus mandamentos, obedecer aquela ordem, aquilo que ele tem para nós neste tempo. Então, né, igual eu falei, eu pensava que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você aceita Jesus, começar a ir aos cultos. Eu tinha essa ideia. E eu só fui colocando, mudando isso ao meu coração. E para mim tentar enxergar de um outro ângulo, que eu servir ao Senhor vai muito além disso. E nós estamos realmente fazendo a vontade do Senhor, nós estamos de fato servindo ao Senhor.